Olá, irmãos, bom dia para você que é de bom dia, né? Vamos mais uma vez, estamos aqui em nome de Jesus, né? Para nosso estudo do nosso livro aqui, o livro de Gênesis. Nós estamos agora, vamos ler o capítulo 9 do livro de Gênesis. Vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo? Então, o que nos faz é o seguinte: Deus nos diz assim, no capítulo 9 do livro de Gênesis: E Deus abençoou a Noé e seus filhos, e disse-lhe: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E nenhum medo e pavor de vós, todos os animais da terra e todas as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues em vossas mãos. Tudo o que se move e vive vos sirva de alimento. Da mesma maneira, a erva verde, tudo eu vos dou. Somente a carne com a sua vida, o sangue não comais. Por certo, eu requererei vosso sangue e vida de todos os animais, e requererei das mãos do homem, das mãos do seu irmão, de cada um eu requererei a vida do homem. Se alguém derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Frutificai, multiplicai-vos, espalhai-vos na terra, multiplicai-vos nela. E Deus disse a Noé e aos seus filhos o seguinte: Eis que eu estabeleço minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que está convosco, com as aves, com os animais domésticos e com todos os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Eu estabeleço a minha aliança convosco, para que não seja exterminada a carne pela água do dilúvio, e haverá mais águas de dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós, todo vivente que está convosco, por gerações perpétuas. Eu colocarei o meu arco nas nuvens, seja ele por sinal da aliança entre mim e a terra. E quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra e aparecer o arco na nuvem, eu me lembrarei da minha aliança que há entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E o arco estará na nuvem, e eu o verei, a fim de me lembrar da eterna aliança entre Deus e todo ser vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que saíram da arca, eram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé, e destes se originou toda a população da terra. E Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e se embriagou, e ficou nu dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai, e disse isso aos seus 2 irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma veste e puseram sobre os seus ombros, e andaram virados para trás e cobriram a nudez do seu pai, tendo os rostos virados, e não viram a nudez do seu pai. E Noé, despertando de sua embriaguez, soube que seu filho mais moço fizera com ele. E ele disse: Maldito seja Canaã, escravo dos escravos, seja de seus irmãos. E ele disse: Glorificado seja o Senhor de Sem, e Canaã seja escravo deles. Deus alargue a Javé, e ele habite nas tendas de Sem, e Canaã seja escravo deles. E Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. E toda a vida de Noé foi de 950 anos, e ele morreu.
aqui nos fala um pouquinho sobre a vida de Noé depois que ele saiu da arca, onde Deus fez aliança com ele, uma aliança perpétua para que servisse para todas as nossas gerações, sobre que Deus não vai destruir a terra com o dilúvio, não vai haver mais essa destruição com as águas. E Deus também disse a Noé, para Noé multiplicar, para encher a terra, que ele estava estabelecendo uma aliança não só com Noé e seus filhos, mas com toda a descendência de Noé. E nós somos essa descendência, uma descendência de um povo santo. Aqui começa toda a vida do ser humano, a nova vida do ser humano, que foi estabelecida com essa aliança que Deus renovou com Noé. E logo mais na frente, nós vemos também que Deus fez uma outra aliança. Mas aqui é uma aliança que Deus faz com Noé, aonde ele promete a Noé que abençoaria a descendência dele, de uma forma que ele nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Aqui está em Gênesis 9. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar cada dia mais na presença de Deus, porque nós somos dessa descendência, a descendência de Noé. Que Deus nos exalta, que Deus nos glorifica, que Deus nos santifica diante dele, porque nós temos a partícula de Deus em nós. Nós temos a mão de Deus sobre nossas vidas, nos protegendo e nos livrando de todo perigo, de todo mal. Todos aqueles que buscam, que andam na presença de Deus, é um protegido de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.